Olá, amigos do canal Arena Impactos. Hoje nós estamos aqui para falar para vocês sobre um tema muito interessante que é homilética. O que é a homilética? A homilética ela é a arte, ela é a ciência e a arte no preparo de sermões. A homilética, na verdade, ela é a ciência ou ela é a arte de elaborar e expor o sermão, seja de uso para discurso, palestras ou qualquer pronunciamento em público. Então, falar de homilética, que é a arte e a ciência de elaborar e de expor, de preparar um sermão, um discurso, é algo imprescindível em nossos dias de hoje. Por quê? Porque ajuda aquelas pessoas que gostam de se comunicar e falar bem com o público, de forma que venha a se comportar bem, não ter nervosismo, não se perder na hora de falar. Agora, quando nós falamos de homilética, nós precisamos entender que existem três componentes importantes na homilética. Uma delas é a oratória, a outra é a eloquência e a outra é a retórica. A oratória ela é a arte de falar em público, enquanto que a eloquência é a arte de bem falar, de persuadir, de comover as pessoas. Enquanto que a retórica já é a questão mais das regras de elaboração, de como se elabora, de como se começa, de como se conduz, de como se conclui um discurso. Tá? Quando nós falamos de homilética, nós não estamos aqui falando de pessoas que pregam, de pessoas que são pastores ou obreiros. Não. Nós estamos falando de uma arte que é usada por pessoas que fazem palestras, por pessoas que se apresentam no público. Enfim, hoje todo mundo usa a homilética, todo mundo usa a, essa arte de falar. Algumas pessoas têm ciência disso e outras não. Então nós estamos aqui através desse canal falando um pouco hoje sobre a homilética, tá? E principalmente para aquelas pessoas que gostam então de se apresentar em público, de falar, é algo muito importante que venha somar no seu currículo para que você possa se apresentar e se apresentar bem, para que você possa realmente fazer um bom discurso, uma boa palestra, ter ainda uma boa oratória na hora de falar, tá? Outra questão importante é saber que existem características que são pessoais, ou seja, cada um possui uma característica. Você que pretende ou tem o desejo de falar ao público, ou que precisa falar ao público, você que muitas vezes talvez trabalha numa empresa e precisa ir fazer uma palestra, uma apresentação, alguma coisa, você precisa ter um pouco de noção de homilética, de como se apresentar, de como começar aí o seu discurso, a sua palestra, seja na área financeira, seja qual for o discurso que você vai fazer. Tá? Então uma das coisas que você precisa saber é que cada um tem a sua característica. Você não precisa ser alguém genérico, alguém que seja cover, alguém que seja uma cópia de outro. Você precisa somente ser você. Você precisa realmente ser você mesmo e ter noção daquilo que você vai falar. Então, outro fator importante é saber qual é o público que você pretende atingir, qual é o público a ser atingido. Isso é muito importante, por quê? Porque qual é o seu público? O seu público, aquelas pessoas que vão lhe ouvir, é um público de sábios e de pessoas com formações acadêmicas? Ou é um público de pessoas mais leigas ou até mesmo iletradas? Ou é um público que contém ali empresários, empregados? Ou é um público ali de crianças, de jovens, de adultos, de anciãos? Ou é um pouco de tudo? Enfim, qual é o teu público? Qual é o seu público? Então saber isso é muito importante. Por quê? Porque cada grupo tem um perfil diferenciado. Cada grupo tem o seu perfil que lhe é peculiar. Por exemplo, se eu fosse falar a leigos ou a pessoas iletradas, você imagina eu falando um discurso de forma acadêmica. Imagine, por exemplo, eu falando para as pessoas leigas e letradas sobre as leis de Isaac Newton. Uma das leis de Isaac Newton é que toda ação produz uma reação. Imagine eu falando com uma formação acadêmica para pessoas leigas e iletradas. Isso parece ser um discurso um tanto quanto antagônico.
e não vai atingir em cheio ao meu público. Ou se eu invertesse, por exemplo, a situação e fosse falar a pessoas com formação acadêmica. Se eu fosse falar a pessoas com formação acadêmica, que fossem empresários, pessoas que fossem ali, por exemplo, juízes, doutores, pessoas com alguma graduação. E se eu fosse me dirigir a esse público como um Zé Buscapé? O Zé Buscapé é aquela figura que nos tempos antigos ele mal falava, ele mais, como eu posso dizer, ele mais retrucava, ele mais expressava os seus lábios ou resmungava do que ele realmente falava. Então são dois discursos e dois públicos totalmente antagônicos. Eu não posso procurar me dirigir a um público de pessoas leigas e letradas falando de uma forma acadêmica. Parece que eu vou ser o quê? Um ET, né? Alguém que está fora do seu habitat natural. Ou se eu fosse me dirigir, por exemplo, a pessoas com formação acadêmica e falar a elas como se eu fosse aí um Zé Buscapé, né? Como se eu fosse aí um qualquer jeca da vida. Então, são dois discursos e dois grupos de públicos totalmente antagônicos, e isso seria totalmente equivocado porque não teria os resultados que eu procuro ter. Outro fato interessante, eu preciso saber primeiro qual é o público que eu pretendo atingir, né? Porque eu não posso, por exemplo, querer falar com as crianças como quem fala com adulto. Eu não posso falar com adultos como quem fala com crianças, né? Então, cada caso é um caso. Por exemplo, você imagina um médico se dirigindo ao seu paciente e dando para ele o diagnóstico do seu problema, falando de forma poética. É algo totalmente equivocado e errado. Da mesma forma, eu não posso esperar que um namorado ou uma namorada se dirige ao seu cônjuge, à sua outra metade, falando para ele do seu amor de forma acadêmica. Então são dois públicos, dois grupos com perfis diferentes e duas oratórias e dois discursos ou palestras totalmente equivocados. Então cada caso é um caso e eu preciso ter em mente para quem estou me dirigindo e qual o tipo de discurso que eu estou levando a essas pessoas, para que eu possa ter então aí um bom êxito. Outra questão interessante então é saber a composição, ou seja, o conteúdo do meu discurso, né? Primeiro, eu preciso fazer a descoberta, que é a seleção de ideias. Uma vez que eu descobri qual é o meu público, eu preciso saber o que eu vou levar para eles, qual é o assunto que eu vou tratar com eles. Então, aí eu preciso então fazer a primeira descoberta, que é a seleção de ideias, né? Eu preciso ter ideias daquilo que eu vou falar, do assunto que eu vou tratar. Segundo ponto, eu preciso ter em mente a disposição, ou seja, depois de pensar em tudo, é hora de colocar em ordem. Por exemplo, eu vou começar com o quê? Eu vou prosseguir por onde? E eu vou concluir de que forma? Então eu preciso estar preparado para todos esses fatos. Existe uma história que diz que havia um palestrante que ele ia na sua região por muitos lugares dando palestras e discursos sobre determinado assunto. E ele tinha um motorista de confiança que o levava a esses lugares para fazer as palestras. Então o motorista andava há anos com ele na estrada, em vários lugares, vendo ele dar as suas palestras, os seus discursos. Determinada feita, eles estavam se dirigindo para mais um local para dar uma palestra e conversa vai, conversa vem, e o motorista falou para o orador dizendo o seguinte: olha, de tanto eu te ouvir falar os teus discursos, de tanto eu te ouvir discursar sobre determinado assunto, eu já sei de pé, de cor e salteado, a sua fala, as perguntas que a plateia faz e as suas respostas. Então o orador, pensando dar uma lição no seu motorista, ele fez um plano ali dizendo para ele: olha,
eu faço uma proposta para você. Aonde eu estou me dirigindo agora para fazer esse meu discurso, ninguém me conhece lá. Então, que tal você chegando lá, você se apresenta como se fosse eu. E eu vou ficar na plateia como se fosse o motorista. Então você que é o meu motorista, você chegando lá vai se apresentar como se fosse eu, vai subir lá no púlpito, vai assumir a tribuna e vai pegar o microfone e vai fazer os discursos, vai responder as perguntas como eu. E o motorista topou. Chegando na localidade, o motorista subiu ali, assumiu a tribuna, assumiu ali o púlpito, o microfone e começou a fazer o discurso da mesma forma como o orador fazia. Terminados os discursos, chegou o momento das perguntas. Então a plateia começou a perguntar de um lado e ele respondia da mesma forma como o orador. A plateia perguntava de outro lado e ele respondia da mesma forma como o orador respondia. E o orador na plateia estava impressionado de fato como o motorista havia gravado todo o seu discurso, porque era anos dando aquele discurso. E o motorista estava se saindo muito bem, até que em determinado momento alguém fez uma pergunta que nunca havia sido feita ao orador. E o motorista que estava se fazendo passar por orador lá na tribuna, ele parou, pensou um pouquinho e teve uma ideia. Ele respondeu da seguinte forma: olha, essa pergunta que você está me fazendo, ela é tão fácil, mas tão fácil, que eu vou dar a honra do meu motorista que está na plateia subir aqui e responder em meu lugar. Obviamente que quem estava na plateia era de fato o orador, e ele então pôde ali subir, assumir a tribuna e dar a resposta que o público esperava. Então o que eu quero dizer com isso é que nem sempre nós vamos ter uma saída dessa forma. Nós então devemos de fato estar preparados. Então estar preparado é essencial, é imprescindível estar preparado e dominar o assunto no qual eu estou falando e discursando, né? Para que eu possa evitar passar aí uma vergonha, né? Mas nessa história o motorista foi um tanto quanto sábio quando pediu, né, para que o orador que de fato estava na plateia assumisse a tribuna. Mas nós não temos esse recurso. Nós temos que simplesmente estar preparados para falar do assunto que queremos falar. Então, outro ponto interessante é dominar o assunto a ser falado. Para isso eu preciso saber qual é o título do assunto que eu vou falar. Outro ponto interessante, qual é o texto, qual é a passagem principal, qual é a chave do meu assunto. Feito isto, então eu começo com uma pequena introdução, que é um breve comentário sobre aquilo que eu vou falar. Depois eu passo para o conteúdo, que seria o corpo do sermão, o corpo da minha palestra. E eu posso dividir esse conteúdo em tópicos. Posso, por exemplo, dividir tópico 1, tal coisa, tópico 2, outro fato, tópico 3, outro ponto, tópico 4, outro ponto, tópico 5 e por aí por diante. Dependendo da necessidade, eu posso dividir esse meu assunto por tópicos. E como não se bastasse, eu ainda posso dividir esses tópicos em subtópicos. Por exemplo, tópico 1, determinado assunto, subtópico, aí eu falo ali certas coisas, né? E depois, então, outra questão interessante é o momento da conclusão. A conclusão, ela é o desfecho final da minha palestra. Ela é o desfecho final do meu discurso. Então, é como se eu estivesse subindo degraus de uma escada, passo a passo. E a conclusão tem que ser o clímax. Tem que ser aquele ponto em que se fecha com chave de ouro. Então, eu preciso dominar o assunto a ser falado. Eu vou falar sobre muitos tipos de sermões, tá? Muitos tipos de formas de fazer uma palestra, muitos tipos de formas de se fazer um discurso. E nessa aula de hoje eu separei aqui a primeira forma de se fazer um discurso ou um sermão, que é o sermão de 4 perguntas.